Agora nós vamos falar sobre a aposentadoria. Olha só, gente. Primeiro, quando a gente falava em aposentadoria, eu pensava assim, aposentadoria é lá para frente, né? Mas, gente, nós precisamos pensar em aposentadoria em qualquer idade. Começou a trabalhar, temos que pensar na aposentadoria. E os jovens já estão pensando nisso. Por quê? O tempo passa muito rápido e hoje você se planejar como vai viver os seus 50, 60, 80, 90 anos é importante, porque hoje o brasileiro vive até muito mais do que 60 anos e viver bem, com qualidade de vida. E isso depende da qualidade do bolso, é muito importante. Planejamento da aposentadoria. É sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Sheila Souza, advogada e também que está se especializando nisso, já é especialista nesse quesito. Doutora Sheila, prazer falar com você agora e eu gostaria de saber informações sobre isso. Planejamento da aposentadoria. É importante a gente se preocupar com isso desde cedo, não é? Tudo bem, Rose? É muito importante, sim, a gente pensar e falar sobre o planejamento da aposentadoria. Hoje, a maioria dos brasileiros não pensa nisso. E, pensando na longevidade que nós temos hoje, existem muitos brasileiros com mais de 65 anos e daqui 45 anos seremos mais de 5 milhões de brasileiros com mais de 90 anos. Então, se você for pensar na aposentadoria, boa parte da nossa vida nós vamos estar dependendo dela. Então, é importante pensar na longevidade, é importante a gente pensar que queremos ter uma boa alimentação, boa saúde, moradia, lazer. Então, nós temos sim que pensar no planejamento da aposentadoria. Esse planejamento tem que ser feito o quanto antes. Quanto antes a pessoa pensar em planejar a sua aposentadoria, melhor ela consegue chegar à velhice com saúde, com qualidade de vida. E esse planejamento já pode ser feito quando a pessoa ingressa no mercado de trabalho, né? Já está trabalhando. Por quê? Porque esse benefício, esse desconto, né, já é feito quando a pessoa começa a trabalhar, não é? Isso, exatamente. Então, quando a pessoa começa a trabalhar, existem as primeiras contribuições de INSS. Essas contribuições de INSS hoje, elas vão influenciar no valor da aposentadoria dela no futuro. Então, o profissional que trabalha hoje registrado, que não tem um bom salário a princípio, pode pensar sim em complementar essa aposentadoria, talvez com um plano de previdência privada, ou pensar na questão de seguros, é muito importante. E para o profissional autônomo, profissional liberal, donas de casa, pessoas que não estão trabalhando no momento, é importante também pensar no planejamento. E essas pessoas podem sim projetar o quanto quer ganhar, como quer contribuir para a previdência social ou para um plano de previdência privada e projetar o valor da aposentadoria no futuro. Quando quer se aposentar, tem pessoas que querem se aposentar com 55 anos, com 60, 65. Então, com o planejamento, nós podemos avaliar qual vai ser o valor da aposentadoria, em que período ela quer se aposentar, como ela quer se aposentar, qual valor seria interessante para ela ter no futuro. Bom, então vamos ver. Todo mundo pode pensar nisso e as pessoas que são autônomas também podem. Profissionais liberais podem recorrer a que tipo de mecanismo para fazer esse planejamento? Pensar primeiro na previdência do INSS, né, que é a previdência mais comum para todos, mais acessível. Fazer o recolhimento pelo INSS, mesmo sendo autônomo, né? Exatamente, pode recolher e daí na questão de ser autônomo, existem possibilidades de recolhimento em vários valores. Então, esses recolhimentos vão gerar para o futuro o valor da sua aposentadoria. Tá, agora, em termos de aposentadoria, os planos privados. Você falou em seguro. Explica para a gente quais são as ferramentas em âmbito privado. Bom, em âmbito privado nós temos a previdência, a própria previdência privada, que é aquela que a pessoa recolhe durante um tempo, geralmente 15 anos ou 20 anos, vai depender da idade que a pessoa começa a contribuir. Então ela vai contribuir e ela vai no futuro, depois que chegar esses 15 ou 20 anos, ela vai fazer o resgate. Esse resgate pode ser um valor à vista ou ele pode ser um valor parcelado, que é o que a gente chama de renda mensal, que é pago igual ao INSS.
Então, a pessoa que quiser contribuir com a Previdência, ela tem essa possibilidade. Ela escolhe o valor, quanto ela quer pagar por mês, né? E quanto ela quer receber e quando, né? Exatamente, principalmente quando. E também nós temos a questão do seguro. Existem seguros de morte, invalidez, doença. Então, às vezes, a pessoa, de acordo com o perfil dela, ela precisa pensar nessa questão. Seguro, de acordo com a profissão dela? Ou seria importante para todos os profissionais, doutora? Seria importante de acordo com o perfil do profissional. Nem todos existe essa necessidade. Aquela pessoa que trabalha, que tem registro em carteira e ela vai ter direito a um auxílio doença do INSS, talvez não seja tão importante um seguro de invalidez ou de doença. Mas para o profissional liberal, sim. Aquele que, se parar de trabalhar, vai influenciar diretamente na renda da família. Então, essas pessoas talvez tenham o perfil mais adequado para o seguro de invalidez ou de doença. E também a questão da pensão por morte, que mudou há 2 anos atrás, praticamente há 2 anos atrás, que faz com que, se os casamentos têm duração de menos de 2 anos no óbito, a esposa ou o esposo terão direito à aposentadoria por 4 meses. E dependendo da idade do viúvo ou da viúva, se tiver menos de 44 anos, a pensão por morte não é mais vitalícia. Então, nesse caso, às vezes, um seguro de morte vai conseguir substituir a questão da pensão por morte. Nossa, então, como assim vitalícia? Ela só recebe por quanto tempo, então? Vamos pensar, meninas, prestem atenção, se ficar viúva, o que acontece? Elas recebem como e por quanto tempo? É assim, se a viúva ou o viúvo tiver menos de 44 anos de idade, ela vai receber a pensão provisória. Essa provisória pode ser de 5 anos, 10 anos, 15 anos, de acordo com a faixa etária do viúvo ou da viúva. Daí para de receber. E aí para de receber, exatamente. Gente, bom, olha só, meninas, então se você é casada, é do lar e pensa, se meu marido falecer, eu vou receber pro resto da vida. Não é mais vitalício, não é mais pro resto da vida. Sim, se a pessoa tem menos de 44 anos de idade, não vai ser vitalícia. Só se ela tiver mais de 44. Exatamente. Se não, é interessante pensar, sim, no planejamento de morte, né, do viúvo, para não ter essa surpresa desagradável com o incidente. E também se a mulher é do lar, né, não trabalha, enfim, ela quer aumentar, ter um futuro melhor, né, pode também fazer um plano de previdência. Sim, sim, o planejamento de aposentadoria, ele é interessante por quê? Porque a pessoa vai pensar naquilo que ela quer para o futuro. Ela vai projetar qual é o padrão de vida que ela quer ter, qual é o padrão de vida que ela quer dar para ela e para a família dela, pensar o que seria interessante para ela no futuro, dos 60 anos ou dos 65 anos até sei lá quantos anos, que a gente está projetando aí a expectativa de vida em mais de 90 anos. Então a pessoa vai pensar no que ela quer fazer nos próximos 40 anos ou 30 anos, pelo menos, depois que se aposentar. Aí, meninas, vale a pena, hein? Se você também não trabalha, está em casa, mas pensa, se meu marido falecer, eu vou ficar segura. Não é bem assim. Vale a pena investir num plano de previdência para você. Agora, com relação à aposentadoria, a gente vê muitas mudanças, toda hora parece que está mudando. Como que está? Quero saber a aposentadoria para o homem, né? Como que ficou? E principalmente para nós, mulheres. Como que ficou essa questão? Como está agora, doutora? Bom, a questão da aposentadoria foi modificada em dezembro de 2014, mas existe projeção para que haja mais mudanças agora no futuro. Então, a princípio, a mulher continua aposentando por idade aos 60 e o homem aos 65, precisando de 15 anos de contribuição para isso. E a aposentadoria por tempo de serviço, a mulher precisa de 30 anos trabalhados e o homem 35. Por enquanto está assim. Por enquanto está assim. Mas eles têm projetos para aumentar, né? Isso daí. Então, o ano passado saiu a regra 85-95, que é aquela que se soma a idade e o tempo de contribuição, e a mulher tem que ter 85 pontos, e o homem, somando a idade dele e o tempo de contribuição, tem que ter 95 pontos. Se tiver dessa forma, aquele fator previdenciário que todo mundo sabe que derruba o valor da aposentadoria, que reduz o valor da aposentadoria, porque eles vão levar em consideração a expectativa de vida, nesse cálculo ele é tirado fora.
Então, às vezes, a pessoa tem um benefício se ela esperar a fórmula 85-95. Vai ter um benefício, pode ser que seja melhor? Pode ser que seja melhor, mas pode ser que não seja. Então, o planejamento de aposentadoria, até às vésperas de se aposentar, é muito interessante a pessoa pensar em fazer. Porque existem hoje 2 simulações de cálculo do valor da aposentadoria por tempo de serviço, e quando a pessoa vai diretamente ao INSS, eles não vão informar qual que é a mais benéfica para ela. Aí, meninas, vale a pena você pensar nisso e se planejar, né? Isso aí é uma coisa para o futuro. A gente nunca quer morrer, enfim. E às vezes a pessoa pensa que vai morrer logo, vai que fica até os 90 anos, né, doutora? Sim, é muito importante. São muitos anos de vida contando com a aposentadoria. Então, se a gente não fizer esse planejamento prévio, saber qual vai ser o valor e o tempo que você vai se aposentar, fica um pouco complicado. Isso mesmo. E hoje o brasileiro está aí vivendo muito. Graças a Deus a vida começa aos 50. É verdade. É isso mesmo. Então, planejar é sempre importante em qualquer momento da sua vida. E para a aposentadoria também. Por que não, não é? E agora você vê aí o nosso e-mail que está aí na sua tela. Se você tiver alguma dúvida, ficou alguma coisa que você quer ainda esclarecer, mande a sua dúvida para a nossa produção. O nosso e-mail está aí, roseleonel@gmail.com. Mande a sua dúvida, a gente vai entrar em contato com a doutora e vamos tentar esclarecer essa dúvida para você.